Enquanto navego pela dança delicada de despedidas não ditas, pergunto-me: como conseguimos agarrar os momentos efêmeros antes que escapem e que sinais ocultos podem revelar as lutas mais profundas de nossos entes queridos? Depois de ouvir as reflexões profundas de George, percebi que estava contemplando o ritmo da vida que frequentemente acompanha nossos entes queridos. Como um observador experiente, cheguei a entender que mudanças sutis podem trazer transições profundas. Meu querido amigo Henry, ri frequentemente quando trago à tona nossos rituais, mas acredito que os rituais são o coração das relações. Uma mudança intrigante que notei é quando a rotina começa a evaporar como a névoa da manhã, revelando uma paisagem de medos não ditos. Por exemplo, lembro do verão em que minha vizinha, Dona Edna, parou de regar seu jardim de repente. Aquele jardim era seu orgulho, transbordando de flores que ela cuidava diariamente. O momento em que ela negligenciou as flores foi meu chamado para despertar. Era hora de me aproximar mais. Mais tarde, ela compartilhou comigo como seu falecido marido costumava cuidar do jardim com ela, e sua ausência atenuou a alegria que as flores antes lhe traziam. Henry, com seu espírito brincalhão, interveio enquanto eu contava essa história. São as pequenas mudanças que importam, não é? Ele disse, relembrando como sua própria rotina mudou após a morte de sua esposa. No começo, eu não consegui me forçar a organizar torneios de xadrez. Tudo parecia pesado demais, sem o riso dela enchendo a casa. Assenti em concordância, a verdade ressoando fundo dentro de mim. Os títulos de nossas vidas, avó, vizinho, amigo, moldam nossas identidades, e quando começam a desaparecer, os ecos desses papéis atraem nossa atenção. Mudanças na rotina revelam camadas de luto ou cansaço, sinalizando que talvez um empurrão suave ou uma visita calorosa sejam necessários. Foi então que comecei a ver a beleza em nos reunir regularmente em volta da mesa do jardim de Henry. Isso simbolizava conexão e transformação. Outro sinal não dito que muitas vezes passa despercebido, percebi, é a mudança sutil nos estilos de comunicação. Quando as histórias vibrantes compartilhadas à mesa de jantar se tornam meros fragmentos de conversa, é hora de nos aproximar, de indagar suavemente sem ser intrusivo. No inverno passado, durante uma de nossas reuniões aconchegantes, notei que a capacidade de contar histórias de Clara estava se apagando. Eu costumava perder a noção do tempo ao contar uma história. Ela mencionou com um sorriso provocador, mas percebi uma hesitação em seus olhos. Agora, eu falo rapidamente, pensando em todas as coisas que ainda preciso fazer. Como amiga, senti uma urgência gentil em reanimar as histórias, lembrando-a de que suas narrativas eram o que tecia a nossa amizade. Através dessa experiência, percebi que o engajamento deve ser mútuo, encorajar Clara a compartilhar e enriquecer seu senso de conexão. Talvez uma das lições mais tocantes que aprendi ao observar esses sinais sutis seja como a fisicalidade pode trair pensamentos internos. Há um calor no riso, ainda que um olhar ocasional que desvia possa desestabilizar o equilíbrio. Henry sempre priorizou a conexão através do toque, um abraço, um aperto de mão, um toque de punho seguido de olhos brilhantes. Mas em um dia da primavera passada, notei que ele hesitou ao estender a mão para mim. Está tudo bem, Henry? Perguntei, alarmada pela repentina distância. Ele riu, mas isso não refletiu completamente em seus olhos, revelando preocupação que pairava sob a superfície. Descobri que ele estava lutando com desafios de saúde, algo que removia a vivacidade de seu riso. Esse momento solidificou minha crença de que nossos entes queridos podem reter o peso de seus fardos, lembrando-me de observar de perto aqueles movimentos sutis e não falados que podem clamarem por compaixão. À medida que reitero essas lições com Clara e Henry, meu coração se enche de propósito. Quero compartilhar como a vigilância não equivale a um fardo, mas é uma oportunidade para estar presente. Frequentemente me lembro de que monitorar esses sinais é sobre fomentar o amor em suas formas mais puras. Oferecer uma simples xícara de chá,
iniciar uma conversa reconfortante enquanto cuidamos das flores, ou mesmo convidar alguém casualmente a compartilhar suas histórias favoritas mais uma vez. É sobre encontrar um espaço onde possam desfrutar de seus sentimentos sem preocupações. Embora eu tenha aprendido profundamente com meus amigos queridos e as histórias que compartilham, sempre extraio imensa satisfação dos momentos que, enquanto me aprofundava na essência da nossa conversa, uma realização me atingiu. A beleza de ouvir vai além de simplesmente ouvir palavras, chegando ao nucor do trabalho emocional. Ao longo dos meus anos, testemunhei o peso do silêncio nos espaços entre a comunicação, aqueles momentos profundos em que as emoções se derramam, isentas de diálogos tradicionais. Lembro-me de uma noite específica em que Josh, meu vizinho e amigo de longa data, nos reuniu em volta de sua mesa de jantar para o que seria um jantar de despedida muito importante com seu amado tio Arthur. Risos se misturavam a lágrimas naquela noite, tecendo o tecido da história compartilhada deles em algo tangível e comovente. George encapsulava uma mistura de contentamento e vulnerabilidade, e enquanto olhava ao redor da mesa, percebi que cada sorriso ocultava uma infinidade de pensamentos não ditos, cada abraço demorado continha uma profundidade além das afeições casuais. Aquela reunião nos ensinou a todos a importância de criar um espaço seguro para verdades emocionais nas nossas relações familiares, encorajando uns aos outros a expressar nossos sentimentos mais profundos, mesmo que venham envoltos em tristeza ou alegria. Essa sensação de diálogo aberto me inspirou a enfatizar a necessidade de nutrir as expressões emocionais além daqueles momentos de despedida. Nossos entes queridos, estejam conscientes disso ou não, se beneficiam enormemente da nossa escuta ativa e respostas empáticas. Propus a meus amigos que convidássemos ativamente conversas sobre sentimentos, não apenas durante despedidas significativas, mas também nos momentos diários e comuns. Incentivar a transparência nos permitiu redescobrir risos em histórias há muito guardadas e celebrar memórias passageiras que frequentemente escapam entre nossos dedos como grãos de areia. Sugeri que tratássemos cada conversa como uma mini despedida, reconhecendo as preciosas camadas de conexão que permeiam nossas interações. Quando realmente ouvimos e observamos, sinais não expressos revelam um mundo de calor que pode preencher a lacuna entre compreensão e descuido emocional. Podemos usar as expressões sutis de vulnerabilidade para acender trocas significativas que podem elevar até os encontros mais simples a memórias preciosas. Além dessas expressões emocionais, mudanças sutis às vezes surgem através de nossa presença física e gestos. Enquanto narrava para Clara e Henry, recordei uma ocasião em que compareci ao velório de minha falecida avó, um evento marcado pela dor, mas também tingido de amor. Meus familiares se abraçaram apertado, seus abraços durando mais do que o habitual, cada aperto sussurrando sua necessidade de conforto e compreensão. Esses momentos se gravaram em minha mente, servindo como lembretes de que o toque físico pode tanto transmitir emoção quanto aliviar a tristeza. Encorajei meus amigos a estarem atentos a tais gestos em nossos encontros diários, observando como um simples abraço sincero poderia servir como um salva-vidas durante períodos turbulentos. Assim como o calor do abraço da minha avó me envolveu durante um momento profundo de tristeza, também poderia estender calor e aceitação a nossos amigos e familiares quando eles encontram sentimentos semelhantes. Com essa consciência, temos o poder de validar as necessidades uns dos outros, enquanto amplificamos aqueles momentos de proximidade que nos unem. Além disso, enquanto navegamos pelo mundo entrelaçados por amor e saudade, é essencial lembrar que o humor desempenha um papel inestimável em desvendar nosso desconforto com tópicos difíceis. Há algo singularmente desarmante no riso, e valorizo as risadas alegres compartilhadas entre meus amigos e eu, um testemunho da nossa resiliência em meio aos inevitáveis desafios da vida. Henry, muitas vezes o provocador de leveza, compartilhou anedotas de como sua falecida esposa encontrava humor no cotidiano, uma peculiaridade encantadora que sempre iluminava nossos encontros. "A vida é curta demais para a tristeza, Evelyn", exclamou ele,
seus olhos brilhando com travessura, afirmando que mesmo ao discutir tópicos sérios, podemos convidar a leveza para animar a atmosfera. Ao encontrar o humor em nossas experiências compartilhadas, desmantelamos as paredes da apreensão e promovemos um laço forte atado à sinceridade. Juntos, poderíamos forjar conexões mais profundas, desenrolando risadas em uma tapeçaria que reflete a jornada imprevisível da vida, moldando uma compreensão que vai além das palavras ditas. Enquanto nossa conversa fluía sem esforço, percebi que, embora esses sinais sutis sejam essenciais para reconhecer, era igualmente vital tomar ações construtivas. Minha determinação em nutrir esses sinais, assim como meu coração transborda de alegria ao reacender a conversa, sinto George se inclinando para a frente, sua expressão mudando de reflexiva para resoluta. Ele limpa a garganta, preparando-se para compartilhar a comovente história de sua esposa falecida, uma narrativa que enriquece nosso diálogo sobre os sinais não ditos que muitas vezes ignoramos. Antes de Marjorie falecer, percebi algo, uma mudança que parecia uma sombra se infiltrando em seu espírito, confessa, a vulnerabilidade em sua voz palpável. Jardinagem era sua paixão, uma vibrante sinfonia de flores que ela cultivava com o coração. No entanto, com o passar do tempo, vi seu entusiasmo diminuir, como uma flor perdendo suas pétalas. Parecia que estava perdendo um pedaço de sua identidade, uma despedida silenciosa que eu não conseguia entender até que fosse tarde demais. Suas palavras lançam um silêncio contemplativo sobre a sala, nos instigando a refletir sobre como tais quedas no interesse podem servir como avisos sutis, sinais emocionais de transformações mais profundas que se formam sob a superfície. Enquanto George compartilhava sua história, percebi quão intimamente a paixão está entrelaçada com nossas personalidades. Para muitos de nós, nossos hobbies e interesses definem fatias de nossa existência, enriquecendo nossas vidas diárias com propósito e significado. Quando penso no meu próprio jardim, as cores vibrantes trazem não apenas beleza, mas uma sensação de paz, uma que pode se tornar desconfortável quando perturbada. Eu incentivo meus amigos a considerar como podemos nos manter vigilantes em relação às mudanças nas paixões de nossos entes queridos. Você notou alguém ao seu redor se afastando do que antes lhes trazia alegria? Perguntei, ansiosa para provocar uma conversa que pudesse diminuir as lacunas entre o que é visto e o que não é dito. Sinto-me encorajada sabendo que temos a capacidade não apenas de observar essas mudanças, mas também de reacender a empolgação, convidando-os de volta para atividades que um dia apreciaram ou explorando novas empreitadas juntos. Henry, com sua risada contagiante ainda ecoando em meus ouvidos, interveio, seu espírito brincalhão brilhando. Sabe, Evelyn, quando Marjorie e eu envelhecemos, começamos esse jogo, uma espécie de caça ao tesouro de paixões. Eu deixava bilhetes escondidos pelo jardim, cada um levando a uma nova aventura que ainda não tínhamos tentado. Ele compartilhou um brilho de entusiasmo ao relembrar suas jornadas, explorando aulas de cerâmica, dança de salão e até a observação de aves. Essas pequenas aventuras se tornaram nossa maneira de reacender chamas que estavam se apagando, disse, com os olhos brilhando. Às vezes, simplesmente apresentar uma oportunidade de sair da rotina pode ser a faísca que reacende a curiosidade e a paixão mais uma vez. Seu entusiasmo me encheu de esperança, que a alegria poderia ser cultivar novamente interesses em conjunto, entrelaçando conexões através de experiências compartilhadas. Clara se inclinou para frente, totalmente envolvida em nosso diálogo, seus cabelos cacheados e avermelhados balançando com intensidade. E se nós organizássemos eventos em nossa comunidade que incentivassem a exploração e a conexão? Ela propôs. Foi uma sugestão brilhante, que acendeu uma onda de inspiração dentro de mim. E se organizássemos reuniões mensais, onde famílias locais pudessem compartilhar seus talentos ocultos, seja na culinária, na pintura ou na contação de histórias, poderíamos criar uma comunidade onde todos celebram não apenas quem são no presente, mas quem podem continuar a se tornar ao compartilhar suas paixões, refletir
imaginando nossos vizinhos se reunindo, risadas, envolvendo o ambiente, enquanto as histórias se desenrolavam. Cada momento compartilhado poderia se tornar uma oportunidade para cultivar não apenas uma paixão, mas também uma conexão, um lembrete de que nunca é tarde demais para reacender o que nos traz alegria. Enquanto sonhávamos sobre futuros encontros, senti uma urgência me invadir para encorajar o envolvimento da minha família com seus próprios interesses também. Pensei no meu filho, Mark, que ultimamente havia se afastado de seus hobbies habituais em favor de longas horas de trabalho. Resolvi abordá-lo de forma delicada durante o jantar, trazendo à tona nossa conversa sobre interesses em mudança, uma abordagem que serviria tanto como um empurrão gentil, quanto um convite para se reconectar com suas paixões. Eu me lembrei daqueles momentos em que ele também se deixava levar pela pintura e pela tela, explorando o mundo através das cores. Foi então que procurei inspirá-lo, enquanto nossa conversa dançava em torno de possibilidades e paixões. A expressão de George mudava novamente, como a virada de uma página. Outro sinal que eu notei, começou ele, repousando as mãos suavemente sobre a mesa, é quando alguém começa a se afastar de suas interações sociais habituais. É como se o calor da presença lentamente se apagasse, como o crepúsculo se aproximando antes da noite. Ele compartilhou uma história comovente sobre seu vizinho idoso, um homem chamado Frederico, que sempre foi a alma das festas de bairro. Todo verão, ele acendia a churrasqueira, cercado por risadas estrondosas e o aroma de costelas assadas pairando no ar. Mas, em uma temporada, George notou que Frederico começou a frequentar menos encontros, murmurando coisas sobre apenas precisar de um descanso. Pareceu estranho para ele, uma nuance que perfurou o coração da familiaridade. Com cada confirmação de presença em declínio, senti uma sombra assombrando nossas reuniões, e eventualmente, Frederico começou a dar seus amados instrumentos e hobbies em vez de levá-los consigo, continuou George, com a voz envolvendo as memórias como um cobertor macio. Com o passar do tempo, eu gostaria de ter entrado em contato mais cedo, não apenas por Frederico, mas para lembrar a mim mesmo e aos outros como é vital nos mantermos atentos. Henrique se mexeu em seu assento, refletindo o sentimento de George, acendendo uma centelha de lembrança. Eu conhecia bem o Frederico. Muitas vezes me pergunto, o que poderíamos ter feito de diferente? Ponderou ele, o ar pesado com reflexões de momentos perdidos. O afastamento é uma linguagem silenciosa, ela sussurra antes de gritar. Precisamos prestar atenção. Ele buscou evocar a empatia que existe em todos nós, chamando experiências em que a conexão diminuiu. Foi então que uma realização me atingiu. Com que frequência ignoramos a importância de tais mudanças? Eu poderia facilmente mapear esses sinais sutis em minhas próprias interações. Minha prima Amanda, que antes compartilhava tudo, agora estava frequentemente em silêncio, um lampejo de isolamento, traduzindo silenciosamente uma mensagem mais profunda de necessidade. Isso me atravessou, uma mistura inesperada de reconhecimento e determinação. Esses sinais poderiam nos levar não ao desespero, mas à ação. Questionei, buscando a sabedoria coletiva dos meus amigos. Nesse momento, Clara se inclinou, como se canalizasse uma corrente elétrica através do diálogo. E se decidíssemos não apenas notar, mas intervir, ela instou, vibrante de entusiasmo. Não vamos assumir que todos ao nosso redor estão apenas cansados ou ocupados. Vamos nos aproximar, nos conectar e oferecer nossa companhia. Suas palavras ressoaram profundamente, deslocando a conversa para a arte de abraçar a impermanência e a incerteza. Imagine se estabelecêssemos um pequeno encontro regular, nada elaborado, apenas um círculo aconchegante onde amigos pudessem compartilhar as novidades de suas vidas. Isso, por si só, poderia reforçar a conexão, lembrando a todos de permanecerem engajados uns com os outros. O calor de sua proposta preencheu o ambiente, palpavelmente esperançoso, e eu vi as luzes nos olhos de Henrique e George brilharem mais intensamente,
como se a ideia de reacender a comunidade tivesse acendido uma chama que ambos ansiavam ver. Agora, ansioso, contribuí com meus pensamentos sobre como desenhar nossa nova tradição de forma eficaz. E se tivéssemos noites temáticas para compartilhar histórias do nosso passado? Sugeri, imaginando um espaço vibrante de risadas e nostalgia. Talvez convidássemos alguns vizinhos mais jovens para ouvirem nossas maiores lições de vida. Entrelaçar gerações celebraria a tapeçaria da vida, reafirmando nossas conexões. Seja em momentos fundamentais ou nas pequenas alegrias que nos moldaram, compartilhar, elas poderiam unir nossos corações mais intimamente. Com cada palavra, a empolgação fervilhava dentro de mim. Parecia imperativo que não apenas reconhecêssemos esses sinais sutis de afastamento, mas encontrássemos empoderamento em cultivar conexões duradouras. A noite estava evoluindo. Eu podia senti-la, como pétalas se abrindo ao sol. E devemos lembrar, acrescentou George, recuperando o calor, que quando notamos entes queridos dando suas posses, devemos evitar ver isso apenas como um ato de desordem. Isso pode significar muito mais às vezes